Estamos de volta com uma palavra de esperança. Dessa vez, queremos pensar um pouco sobre a nossa facilidade em julgarmos. Temos muita facilidade em fazer julgamento. Eu não estou aqui dizendo que aqueles que cometam crime não devam ser presos, punidos, condenados. Não é isto. Você sabe o tipo de julgamento ou pré-julgamento que eu estou me referindo. É muito fácil olharmos para alguém e julgarmos segundo a aparência, a forma de falar, até de se vestir. Mas houve uma situação muito crítica que a Bíblia Sagrada nos fala, que é de quando os religiosos da época de Jesus, os fariseus, escribas, que eram pessoas notadamente religiosos, levaram à presença de Jesus uma mulher pega em flagrante adultério. Então, Jesus estava no Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, desceu lá do Monte das Oliveiras, foi para o templo, lá várias pessoas o seguiram, ele sentou-se e acredito que é fora do templo, no pátio muito grande, as pessoas sentaram-se também e ele começou a ensinar a mensagem de Deus, a palavra de Deus. O texto vai dizer em João, capítulo 8, a partir do verso 3, assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei de Moisés diz que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizia a eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornou-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, e a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Veja só como é interessante essa narrativa. A lei de Moisés ensinada ao povo, e você encontra isso registrado tanto no livro de Levítico quanto de Deuteronômio, que tem as diversas leis de conduta, de relacionamento, entre elas o ensinamento de que o homem e a mulher pegos em adultério deveriam ser apedrejados, não apenas a mulher. Mas os escribas e fariseus não estavam interessados em dar este ensinamento, e sim de fazer uma pegadinha com Jesus. Veja, o verso 6 vai dizer que eles diziam isto, eles falavam desta forma, mostrando a mulher, a Jesus e o pecado dela, com a intenção de terem de que o acusar. Era uma tentativa de pegar Jesus, uma pegadinha, de uma forma que ele contrariasse a lei. Claro que o adultério, a mentira, pensar mal dos outros, ou qualquer outra forma em que de alguma maneira eu vá prejudicar o meu irmão, mesmo que ele não saiba, é pecado. Então, Jesus aqui jamais iria dizer: não, ela está certa, deixa a bichinha ir para casa.
não foi esse o ensinamento que Jesus nos dá. Porque se aqueles homens estivessem preocupados com o bom uso da religião, com o bom uso da palavra de Deus, teriam logicamente repreendido a mulher, ensinado a ela que ele não era o comportamento correto. Às vezes nós agimos assim também. Nós temos o hábito de apontar para os outros, de olhar que o outro está errado, que o outro não devia fazer isso, não devia fazer aquilo. A questão é que quando eu faço isso, eu posso estar esquecendo que eu faço outras coisas, quem sabe até pior. Eu me torno juiz do outro. Eu me torno julgador daquele que eu poderia ajudar. Veja só o que diz aqui a Santa Palavra de Deus. Jesus, ao verem aquela insistência na pergunta, responde a eles assim: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Aquele que não tiver nenhum erro, aquele que não respeitou seu irmão, que não falou mal do outro. Aqui não entraria nem assim aquele que roubou, que assaltou alguém. Jesus não disse aquele que não adulterou. Escute, Jesus disse aquele que dentre vós estiver sem pecado. Porque eu e você, queridos, poderemos ser tudo, menos jamais deixaremos de ser pecador. Poderemos ser tudo, menos inocente. Somos pecadores, somos falhos. Então Jesus, ele vai dizer assim: tá certo, se alguém de vocês hoje não fez nada de errado, não fez nada de errado dessa semana ou durante sua vida, pode jogar pedra. Eu acredito que tinha alguns ali que já estavam com as pedras na mão, dizendo assim: daqui eu não erro. Quando eu mirar aqui, vai acertar de cheio. Quando ele disser pode atirar, eu quero ser o primeiro. E quando eles escutam aquilo, aquele que não tiver pecado, joga então a primeira pedra, eles escutam, meditam e um olha para a cara do outro assim. Acredito que os que estavam mais distantes já foram logo soltando as pedras e saindo de fininho. O texto vai dizer que eles ouviram e pesaram na consciência porque eram acusados. Eles foram se retirando um por um, e a começar pelo mais velho até ao último. Ficou Jesus e aquela mulher. Jesus então inclinou a cabeça, não viu eles fazerem isso. Saíram todos, quando levanta os olhos, só está ele e a mulher. Jesus pergunta: onde estão aqueles que te acusavam? Ninguém te condenou? Não levaste nenhuma pedrada? Ele diz: não, Senhor. Jesus então vai responder para ela: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus poderia ter condenado ela. Jesus poderia ter aqui soltado os cachorros sobre ela. Mas Jesus diz: eu também não te condeno. Você precisa da misericórdia, da graça, do amor de Deus sobre a sua vida. Vá e não peques mais. Quando ele diz isso, ele está dizendo assim: o que você fazia, a sua atitude, a sua forma de viver é errado, é pecado. Vá, mas não faça mais isto. Por isso que ele diz: vai e não peques mais. Não apenas vá, mas não continue com essa vida errada que você tinha. Que eu e você, antes de prejulgar alguém ou de julgar alguém, olhemos para nós mesmos. Não seremos coniventes com o erro de ninguém, com atitudes erradas ou pensamentos errados. Mas não nos escondamos atrás de nossa falsa santidade, para sermos juízes daqueles por quem Cristo também morreu. Que eu e você sejamos alvos desta mesma graça. Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Não perca a esperança. A esperança é Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque Tu nos amas, independente do que somos, independente do que pensamos. Obrigado porque nada nos afasta do Teu santo amor. Abençoa, Senhor Deus, o nosso Brasil, abençoa o nosso país, cuide de nós, nossa família. Assim pedimos a graça e o amor de Jesus. E perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.